galera, sejam bem-vindos ao Eu Leio o Gibi. Meu nome é João e eu separei dois materiais para a gente conversar hoje. O primeiro deles é Hellblazer Demoníaco, na linha de fogo. Esse é o volume 4 do Demoníaco, que tem roteiros do Paul Jenkins com arte do Sean Phillips. E se você não leu os encadernados anteriores, você vai entender relativamente bem o que está aqui, mas principalmente para o primeiro arco, você vai precisar ter lido sim para entender o que rolou por causa das situações propostas aqui. Do meio para lá, nem tanto, tá? Mas principalmente para o primeiro arco é importante você ter lido os encadernados anteriores. No mais, capa cartão, papel LWC, colorido, como sempre, como tem sido o material do John Constantine. Aqui no Linha de Fogo é o arco que fecha o encadernado, tá? São duas histórias, porque o que acaba abrindo o encadernado é começos difíceis, onde o Constantine está sentindo falta de alguma coisa. Exatamente do que ele está sentindo falta? Ele está sentindo falta especificamente do lado maquiavélico, da maldade, essas coisas assim que existia nele, ou seja, aquele lado podre que ele acabou se desfazendo no momento em que ele tapeou o demônio, tá? Então isso acabou deixando ele se sentindo, digamos assim, meio vazio, meio faltando alguma coisa, e ele vai então atrás de suprir isso e de trazer de volta isso para a vida dele. E ele então vai trilhar um determinado caminho e vai achar uma solução para o problema que eu diria bastante Constantine, tá? Isso é mais ou menos o que eu poderia dizer para você. É bem Constantine a forma com que ele consegue se sentir inteiro novamente. Uma história bacana, assim, prende a atenção e que você vai caminhando de uma forma, numa proposta bem interessante. Não é nada de assim que eu vou falar para você que vai explodir sua cabeça, mas é interessante. Depois, o Constantine vai ter uma historinha que é um one shot, tá? Onde, digamos assim, nós vamos nos deparar com o Constantine num determinado local, onde ele vai descobrir que o nome Constantine já causava problemas, digamos, para o céu e para o inferno há muito tempo, sem que sequer ele imaginar. A história se chama Gostinho de Paraíso, e uma das coisas interessantes nessa história é que o Constantine, você acaba descobrindo que os anjos talvez não sejam tão angelicais assim dentro daquilo que eles querem fazer. E sim, dentro da ideia aqui, você vai acabar descobrindo que é uma história que o Constantine, ou a descendência dele, os antepassados dele, são osso duro de roer, vamos dizer assim, igual o próprio Constantine. Até que finalmente chegamos ao Linha de Fogo. E na Linha de Fogo nós temos uma história, digamos assim, de um sujeito apaixonado que foi para a guerra, voltou da guerra, sofreu uma desilusão amorosa e, como que eu posso colocar isso para vocês? Ele ficou preso numa determinada situação por causa do amor que ele sentia por uma moça. E o Constantine vai tentar ajudar esse cara de alguma maneira. E eu não posso dizer lá muito mais que isso, senão eu vou entregar o fio da meada da história para vocês. Mas é uma história bem interessante e que, de certa forma, tem aquele lance do amor eterno e tudo mais, mas também aquelas coisas bem colocadas que o Constantine sabe fazer dentro das histórias. E, no resumo geral, é um encadernado que tem uma média de histórias de bom para muito bom. Tá? Na minha opinião, nenhuma delas vai ser algo assim muito acima da média, mas vai ser de bom para muito bom, e que mostra que a fase do Paul Jenkins, sim, é uma fase digna do personagem e que deve, sim, se você curte Constantine, fazer parte da sua coleção. E se você não curte Constantine, talvez seja interessante você buscar esses encadernados para começar a ler, porque é uma proposta bacana para o leitor. Eu dou uma nota 8,5 para esse material e recomendo a leitura. O outro material que eu quero conversar com vocês é Hinterkind, os Desterrados.
Também publicação da editora Panini, também em capa cartonada, papel LWC. Tem roteiros do Francesco Trifoli. E, aliás, arte do Francesco Trifoli e desenho e o roteiro do Ian Edgington, uma coisa desse tipo. Enfim, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é a seguinte: rolou uma praga na Terra e essa praga, em 7 meses, matou quase toda a humanidade. Tá? Então ficou ali uns gatos pingados de seres humanos na Terra. Consequentemente, por causa disso, você vai se deparar dentro da história com um quadro meio que apocalíptico, onde as cidades agora estão assim. Tá? E uma vez assim, tendo esse quadro meio Eu Sou a Lenda, The Walking Dead e qualquer outra proposta cinematográfica apocalíptica ou pós-apocalíptica, o diferencial aqui, ou a busca aqui na proposta do autor, é na verdade mostrar que existiam coisas que necessariamente que achavam-se que eram mitos, mas eles não são mitos. Eles pura e simplesmente ficaram escondidos por conta do domínio da humanidade sobre o planeta. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando de gnomos, duendes, sátiros, trolls e essas coisas assim. Tá? Mas onde esses caras estavam? Elfos. Tá? Eles estavam escondidos porque antes do ser humano existir, eles já caminhavam sobre a Terra. Mas depois que o ser humano se espalhou, eles acabaram perdendo o espaço deles e se mantiveram escondidos. Por causa da praga, eles vieram à tona novamente. E os poucos seres humanos que existem estão aí lutando pela sobrevivência, do qual se destaca essa mocinha aqui e esse rapaz, que deixa eu mostrar aqui de uma forma que dê para vê-los melhor, aqui. Tá? O rapaz se chama Angus e a moça, ela responde pelo sobrenome de Monday. E aí o que acaba acontecendo? Enquanto protagonistas, a história obviamente vai meio que girar no entorno deles. E eles vão se deparar com essa realidade aí de elfo, de troll, entre outras coisas, tá? Entre outras coisas. É um plot muito bacana, diga-se de passagem. E é uma proposta interessante para o desenvolvimento da história. Mas, entretanto, porém, existem uns probleminhas aqui. E o probleminha se reside na palavra nós fazemos as coisas de forma extremamente corrida. Como assim? O autor, embora ele tenha uma ideia boa, ele pega e começa a jogar as coisas dentro da história, sabe? Aparece isso, aparece isso, aparece isso, aparece isso, aparece aquilo. Ele só não explica de onde veio, o que é e para onde vai. E quando explica, não explica direito. Então fica muito mais perguntas do que resposta e você não sabe direito qual é a dele, de certa maneira. Então, isso é uma pena por causa da proposta que o Hinterkained tem, que é legal, só que como ele não consegue, digamos assim, trabalhar a ideia de uma forma de criar bases dentro da história, e em cima dessas bases ir construindo alguma coisa até fechar a história, porque ele vai meio que jogando entulho lá no meio, ou sei lá, ou começa, vamos imaginar que seja uma casa, ele vai assentando os tijolos de uma forma qualquer, vai ficando torto, sabe, não tem aquela coisa, sabe, não é uma leitura que te cansa, mas também não é uma leitura que te faz vibrar. Acaba te deixando no meio daquilo, e também é uma leitura que te faz fazer mais perguntas do que encontrar respostas, porque ele não desenvolve bem as coisas. Os próprios protagonistas não têm aquele tchan que deveria ter, de você falar assim, pô, eu me amarrei nessa menina, me amarrei nesse cara aí, eu quero ver qual é a deles de verdade. Não tem isso, sabe? Porque ele não desenvolve eles de uma forma que te convide a gostar deles. Então, por causa disso, essa publicação lá nos Estados Unidos se resumiu a 3 encadernados, e até onde eu sei ele foi concluído às pressas porque as vendas estavam baixíssimas. E eu acho que as vendas estavam baixíssimas por causa dessa forma corrida de fazer as coisas e de colocar bases muito frágeis dentro da história, ou base quase nenhuma, para poder construir toda a gama ou
a mitologia que ele queria apresentar dentro dessa proposta, o que acaba não fluindo como deveria, infelizmente. Aqui na contracapa, diz que tem uma arte linda e não sei o que, não tem não. Tá? A arte, na verdade, como vocês podem ver, ela é bem comum, sabe? Não tem assim nada que salte os olhos ou que você vai falar, nossa, é um negócio e tanto. Não, não é. É uma arte comum, longe de algumas coisas assim. Eu acho que, de repente, quem faria um trabalho estupendo por causa da proposta dessas coisas aqui dentro, talvez seria o Esad Ribic. Eu acho que ele faria um trabalho estonteante, sim, de arte dentro de um quadrinho igual a esse, que salvaria talvez um pouco da coisa, mas do jeito que é trabalhado, infelizmente, não corresponde àquilo que ele quer te mostrar, sabe? Você sai meio se sentindo, sei lá, frustrado ou enganado quando termina de ler o quadrinho. Infelizmente, o que acaba acontecendo, que a gente, quando vai avaliar uma coisa assim, acaba dizendo, olha, 6,5 no máximo, porque não dá para dar mais que 6,5 por causa da forma com que o autor constrói a história. E se eu tivesse que indicar materiais da Vertigo, eu diria para você, compre outro ao invés de Hinterkind, porque não é isso tudo e não mostra, na verdade, aquilo tudo que poderia. Infelizmente, eu não recomendo Hinterkind para vocês por quanto disso. Pode ser que eu compre o próximo encadernado, pode ser, mas vai saber também se vai ter, não é mesmo? Vai que não vende legal e se quer a Panini não publique o volume 2, como por exemplo aconteceu com Coffin Hill, né, que não vendeu bem e até hoje ninguém viu o segundo volume, acho que não vai ver nunca mais por causa das vendas baixas do material. Dito isso tudo, o que você leu desses materiais? Tu leu Hellblazer, leu Hinterkind, gostou, não gostou, concorda comigo, discorda de mim? Enfim, vamos conversar sobre essas coisas nos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todos.